Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês e demonstrar um exercício, um movimento super fácil para você diminuir muito e até acabar com a sua dor lombar. Vou fazer você entender o movimento e mostrar onde você está errando. Fique comigo até o final do vídeo que é rapidinho, você não vai se arrepender. Oi pessoal, eu me chamo Maeli Klein, eu sou fisioterapeuta, instrutora de pilates e hoje eu vou passar uma dica infalível para você que sente muita dor na lombar, que sente aquele desconforto chato ao varrer a casa, ao tirar o pó, ficar horas dirigindo ou então, hoje em dia no home office, ficar muito tempo na mesma posição, tá? Eu vou fazer você entender um pouquinho e raciocinar comigo o que a gente precisa trazer para o nosso corpo de uma forma rápida e sucinta para você entender e não fazer só este movimento que você deve fazer aí na sua casa, mas também fazer um outro movimento que eu vou demonstrar para vocês para trabalhar muito também a questão da mobilidade da coluna de vocês, tá? Aliviando as dores na lombar e na coluna também. Geralmente, quando a gente passa muito tempo na mesma posição, a gente vai parar para dar uma alongada e qual o movimento que vem à nossa mente? Geralmente a flexão de tronco, ok? A gente faz o quê? Sentiu aquela dorzinha no home office, varrendo, parou um pouquinho, o que a gente vai fazer? Vai dar uma alongada, né? E aí a gente vai levar a nossa mão lá em direção ao pé. E isso às vezes pode até prejudicar mais ainda a coluna de vocês. Por quê? Porque hoje em dia a sociedade moderna vive em cadeia fechada. O que quer dizer isso? A gente vive mais fechado, os ombros mais protusos. Quando a gente faz esse movimento, vamos pensar rapidamente aqui no nosso corpo de uma forma bem simples de entender. A gente fica com fraqueza da musculatura, os ombros vêm para frente, a musculatura abdominal enfraquece, a coluna aqui atrás fica toda desalinhada e com isso a gente começa a colocar uma sobrecarga na nossa lombar, tá? E vai enfraquecendo cada vez a nossa coluna. Então, eu quero mostrar para vocês como é importante a gente trazer para o nosso corpo também o movimento de extensão do tronco. É muito mais comum a gente fazer esse movimento de flexão, tá? Mas a gente precisa dar ao nosso corpo trabalhar o nosso corpo em todos os movimentos que ele é capaz. Então a nossa coluna ela faz a flexão de tronco, faz a extensão do tronco, mas às vezes a gente só se foca na flexão, tá? Então hoje você vai fazer, para essa aulinha precisa de uma toalha ou de um cinto, e aí a gente vai fazer esse movimento bem básico de extensão de tronco, levando o nosso tronco lá para trás. A minha toalha já tá separada aqui, tá? Eu já dobrei ela, tá? Mas é bem simples, eu vou até abrir aqui um pouquinho, ó. E aí pra mostrar pra vocês. Abre a toalha e vai enrolando ela, tá? Feito isso, vocês podem pegar o cinto também, tá? Pode fazer com o cinto ou então com a toalha. Vocês vão posicionar a toalha de vocês lá no final da torácica, início da lombar. Onde fica isso? Mais ou menos na linha do umbigo de vocês, tá? E aí vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Base alargada, tá? Afasta os pés, cuidado, isso é um detalhe importante. Se a gente deixar os pés muito juntos aqui, a gente pode perder o equilíbrio na hora que a gente leva o nosso tronco em extensão. Então vamos deixar ele um pouquinho afastado, um palmo mais ou menos de diferença ali. E aí a gente vai fazer um movimento. Posiciona bem a toalha ou o cinto, leva o tronco de vocês lá em extensão, ó. Leva ele lá para trás, enquanto a toalha vai fazendo uma tração. Ela vai sendo puxada em direção ao teto, tá? Numa diagonal em direção ao teto. Puxa o ar parada, preparando o movimento. Solta o ar no movimento, tá? Aqui, nesse momento, vocês têm sim que fazer uma força pra toalha aí na diagonal, enquanto a coluna vem pra trás, tá? Então, é muito importante focar na respiração. Inspira preparando, expira vindo com o tronco lá para trás, de novo. Puxa o ar, vai soltando, a toalha vai levando lá na diagonal para cima e volta. Cuidado aqui, pessoal, é com a cervical, tá? Então, vocês podem seguir fazendo o movimento enquanto eu vou dando as dicas. Pode fazer em torno de 10 repetições. A cervical não pode fazer isso aqui, tá? Senão você perde aqui o alinhamento. Então, ela vai acompanhando o tronco enquanto vocês vão
cada vez ganhando mais amplitude de movimento. Maiele, não consigo ir tanto. Vai onde você consegue. Então, aqui é o seu limite, você vai manter aqui. Aí, com a respiração e com a melhora da mobilidade, cada vez você tenta ganhar um pouquinho mais de movimento e um pouquinho mais de amplitude desse movimento em extensão, tá? Puxa o ar, solta, alonga bem e volta. Cuidados importantes, então, relembrando a cervical para não jogá-la para trás, tá? Tentar fazer sempre uma leve contração do abdômen. Por que leve, pessoal? Como eu sou instrutora de Pilates há 9 anos, eu bato muito nessa tecla. A gente não pode deixar o nosso abdômen solto, mas a gente não pode viver naquela contração intensa do abdômen, tá? Porque isso leva a outros problemas. Então, a gente tem que manter uma leve contração, sempre puxando o umbigo para dentro e para cima, tá? Então, vocês têm que ter essa percepção corporal de sempre pressionar o abdômen com essa leve contração para dentro e para cima, enquanto faz o movimento de extensão. Vamos fazer mais 3. Respiração, puxa o ar aqui parado, solta o ar aqui no movimento, a toalha sobe fazendo essa atração na coluna de vocês. E cuidado com a cervical. Outro detalhe importante é o ombro, tá? Cuida para não ir perdendo aqui a postura e jogando o ombro lá na orelha. Lembrando que ombro não é brinco, tá? Então a gente tem que sempre manter essa distância aqui bem boa para não sobrecarregar e não tensionar os nossos ombros, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Desse movimento. É um movimento super simples, um movimento rápido de ser feito. Pode ser feito todos os dias sem problemas, tá? Porque o que acontece no momento que a gente troca um pouco a postura? A gente consegue estimular mais todo o nosso corpo, toda a nossa musculatura e entrar num equilíbrio. Porque o que a gente precisa trazer para o nosso corpo é um equilíbrio. A gente precisa ter mobilidade, a gente precisa ter fortalecimento muscular, a gente precisa ter alongamento e flexibilidade. No momento que um desses pilares falha, acaba gerando um desequilíbrio das nossas estruturas. O desequilíbrio vai gerar uma disfunção que vai ocasionar sobrecarga, levando a dor, tá? Então é super importante a gente estar focado no que a gente está fazendo, nos movimentos que a gente está realizando, sempre concentrando na respiração, tá? Sempre controlando os nossos pensamentos. Isso é muito importante porque os nossos pensamentos às vezes levam a ter sentimentos e os sentimentos eles realmente se transformam em dor no nosso corpo, tá? Então a gente tem que estar sempre vigiando e controlando respiração, movimento, cuidando da nossa saúde, tá? Que é o que a gente tem de mais valioso e de mais importante. Então vamos fazer esse movimento de extensão, tá? Ao invés de ficar só em flexão. Lembrando que é importantíssimo a gente ter um reforço dessa musculatura também, tá? Para sustentar e aliviar mais ainda as dores na lombar, porque aí a gente consegue gerar um equilíbrio de todas as funções do nosso corpo, tá? Dessa forma, levando o corpo em extensão, a gente trabalha melhora da oxigenação do nosso tecido, melhora da mobilidade, melhora do alongamento, o que vai diminuir cada vez mais esses desequilíbrios. Mas isso só depende do comprometimento de vocês com a saúde de vocês. Tá, pessoal? Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse movimento. Quero ver vocês praticando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar aqui. Lembrando de se inscrever no meu canal, por favor. Se gostou, curte, compartilha. É uma dica super importante, super rapidinha de ser feito e que pode aliviar e acabar com a dor lombar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.